Olá, pessoal da comunidade do investidor. Hoje nós vamos continuar a costurar a nossa coxa de retalhos, ou seja, nós estamos unindo as partes de todo o conhecimento que viemos adquirindo aí ao longo dos últimos meses e buscando sanar as dúvidas e as dificuldades que vocês têm nos trazido no grupo no Telegram. Então, no dia a dia, eu tenho percebido algumas dificuldades, as dúvidas que são mais reincidentes, e nós estamos revendo o conteúdo com uma outra abordagem para que vocês consigam agrupar os conhecimentos, que ficaram nas aulas avulsas, para que a gente consiga ter um melhor entendimento e principalmente colocar em prática todo o conhecimento que vocês já possuem. Hoje nós temos dicas para iniciantes, para quem está entrando nesse universo dos investimentos e da renda variável, com o título Como Escolher Ações. Bom, o ponto principal, o marco zero desse processo é escolher empresas com fundamentos sólidos. Esse sempre vai ser o principal ponto a ser considerado. Então, a empresa, para fazer parte da minha carteira de investimentos, quando eu compro uma ação, o que eu estou fazendo? Eu estou me tornando sócio daquela empresa. Eu sou sócio ou sócia. Então, eu não vou me relacionar, me tornar sócio de uma empresa na qual eu não acredito, que não tem uma boa gestão, que não tem apresentado bons resultados. Não faz sentido. Então, é sempre com essa mentalidade. Eu me tornaria sócio ou sócia desta empresa, desta diretoria, desta gestão. Então, a empresa precisa ter solidez nesses fundamentos, uma excelente gestão e bons resultados financeiros. Tudo isso, na verdade, nós conseguimos através da análise fundamentalista. Então, são muitas informações técnicas, financeiras, balancetes, a parte histórica de resultados financeiros, que para um iniciante é bastante complexa, muito difícil de acompanhar. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma outra possibilidade, uma outra alternativa para que vocês deem os primeiros passos nesse universo, sem precisar se aprofundar em termos, em um conhecimento tão técnico. E depois é claro que é fundamental que os estudos continuem e que se aprofunde o conhecimento e que se busquem novos patamares para que eu esteja cada vez mais e melhor preparada para investir. Mas eu dou hoje um outro olhar, uma alternativa. E eu percebo, na maioria das vezes, nas dúvidas recorrentes, que existe ali uma dificuldade por conta de eu não estar muito firme nos conceitos que são mais básicos, mais fundamentais. Quando esses conceitos, quando a base de vocês não está sólida, vocês vão ter naturalmente uma dificuldade maior de ter o equilíbrio, de ter a tomada de decisão. Então vamos lá. Quando eu decido comprar ações, eu preciso, como nós vimos na aula de ontem, ter muito claro para mim, quando eu vou fazer um investimento, qual é o objetivo desse investimento. Quando eu estou adquirindo ações, tomo a decisão de investir, qual é o objetivo do meu investimento? O que eu quero adquirindo aquela ação, me tornando sócia daquela empresa? Meu objetivo com esse investimento é ter renda passiva através de dividendos? Eu quero chegar no momento onde eu possa viver ou ao menos complementar a minha renda, mas ter uma renda passiva ali recebendo? Ou não? Eu quero comprar ações porque eu quero trabalhar e batalhar pela valorização desses papéis, porque o meu objetivo é o aumento do meu capital e do meu patrimônio pessoal. Essa é a primeira pergunta. Se eu não respondo esta num primeiro momento, todas as minhas escolhas a partir daí, elas são um tiro no escuro. Elas são um achismo da minha parte. Eu não tenho, na verdade, uma estratégia de investimento. E sem uma estratégia, sem um destino, qualquer direção é válida. E aí eu acabo também pedindo opiniões, buscando informação em fontes e com pessoas diversas, e eu vou ouvir uma série de informações
de pessoas que têm estratégias próprias e aí elas passam as informações de acordo com o que é bom para elas, para a estratégia que elas montaram, ou pior ainda, eu recebo informações de pessoas que tanto quanto eu não têm estratégia nenhuma e que estão, na verdade, terceirizando informações que já coletaram de outras pessoas também. Então, primeiro ponto, pessoal, respondam a esta pergunta, né? O que vocês querem ao adquirir as ações? Renda passiva, o objetivo são dividendos, recebimento de dividendos, ou eu quero aumentar o meu capital e investir, acreditar na valorização daquele papel? Respondida essa pergunta, ok. Bom, eu quero dividendos. O caminho para quem busca dividendos é escolher empresas que são chamadas blue chips ou large caps. São empresas que têm uma característica muito comum. Cada uma delas, seja para dividendos ou seja para aumento de capital, elas têm características específicas, próprias. Então, se não estiver alinhado com o meu objetivo, eu vou falhar na minha escolha e principalmente no resultado que eu vou obter. Se eu quero dividendos, eu preciso escolher empresas que já são consolidadas, geralmente são empresas de grande porte, de segmentos da economia também, que estejam em destaque no momento, com bons resultados e boas pagadoras de dividendos. Então, quando eu penso num Itaú, por exemplo, já é uma empresa extremamente consolidada, com um valor de mercado muito grande, de porte grande, e aí o que acontece? Dificilmente ela vai dobrar de tamanho. Então, ela já paga bons dividendos exatamente porque ela já tem uma participação grande de mercado e o foco dela não é tanto em crescimento. Então, ela acaba pagando dividendos exatamente por conta disso, porque ela não precisa reinvestir a maior parte do lucro que ela obteve. Então, quando eu busco dividendos, naturalmente eu vou buscar as melhores pagadoras, né, de dividendos, que são as empresas com essas características que nós conversamos. E uma vez que elas possuem essa característica, eu vou o quê? Abrir mão de grandes valorizações de papel, porque não é característica dessas empresas que já são monstros, já são empresas grandes e consolidadas, conseguirem dobrar, triplicar, crescer 4, 5 vezes o tamanho atual. Então, qual é o ponto de atenção aqui quando eu tenho essa estratégia de investimento? Né? Quando você priorizar os dividendos, o perfil dessa empresa vai ter essa característica que nós conversamos aqui. Então, ela paga maiores dividendos exatamente por conta disso, porque ela não vai reinvestir em crescimento, uma vez que ela já tem um market share, uma participação de mercado extremamente relevante, e ela paga os maiores dividendos exatamente por conta disso. Né? Ela distribui aos acionistas na forma de dividendos e JCP. Além de eu identificar empresas com essas características, é muito importante o ponto de atenção, e aqui a gente não está entrando em análise fundamentalista em todos aqueles dados financeiros que são mais complexos e que eu comentei no início. Mas além de eu fazer este filtro dessas empresas, é importante que eu me atente também aos segmentos da economia que estejam num bom momento, favoráveis no momento econômico do país. Um exemplo muito atual agora, se eu buscar empresas no segmento de shoppings, por exemplo, no segmento de fast food, a gente tem algumas empresas listadas na bolsa, com todo esse cenário por conta da pandemia, não é um bom momento para essas empresas. São empresas que vão ter dificuldade, que mesmo sendo blue chips e large caps, elas vão ter mais dificuldades, né, um tempo um pouco maior de recuperação por conta desse cenário externo. Então é importante que eu também tenha essa atenção ao segmento, ao momento econômico, para que eu possa também fazer uma avaliação, ok? Aqui falando de dividendos. Agora não. O que eu quero, o que eu busco com o meu investimento é aumento de capital. Aí já o caminho é buscar empresas small ou até as micro caps. São aquelas empresas que também têm, lembrando, o primeiro filtro são os bons fundamentos. Independente da minha escolha, eu não posso abrir mão desta premissa. Isso é pré-requisito para eu me tornar sócio de uma empresa.
Então, são essas empresas que também têm bons resultados, têm uma excelente governança, só que ainda são consideradas pequenas, ou seja, elas têm muito espaço ainda para crescer. E é isso que vai fazer com que os papéis dessas empresas, ou seja, com que essas ações dobrem, tripliquem, cresçam 4, 5, 10 vezes o seu tamanho atual. Qual é o ponto de atenção aqui? Bem, se o meu objetivo com o investimento e com a compra dessas ações é aumentar o patrimônio, eu vou buscar então essas empresas com grande potencial de crescimento. De novo, escolhendo também com bastante parcimônia e responsabilidade os segmentos que estão sendo beneficiados pelo momento econômico atual do país. Empresas que têm essa característica, elas não pagam bons dividendos, algumas nem pagam dividendos. Por quê? Porque elas estão reinvestindo praticamente todo o lucro que elas obtêm em projetos de crescimento e de expansão dos seus negócios. Então faz sentido quando a gente entende, né, esses princípios, esses fundamentos. Por isso a importância de que a base de vocês esteja sólida, porque depois o raciocínio ele naturalmente vai se encaixando, vai fazendo sentido, tá? Então, você precisa definir o objetivo do seu investimento para depois escolher as suas ações. Dividendos, eu vou ter pouco aumento de capital. Se eu quero aumento de capital, eu vou ter poucos dividendos. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Se a minha carteira for toda focada numa única estratégia, agora eu posso mesclar um pouquinho a estratégia, também é uma possibilidade. Então, você já decidiu o que é que você quer? Este é o ponto principal. Todas as demais ações, elas são consequência dessa primeira decisão. E aí eu vou trazer para vocês vamos dizer assim, dois filtros para que vocês comecem a caminhar, a dar os primeiros passos. A primeira dica é para quem busca como estratégia de investimento o recebimento dos dividendos. Então, onde que vocês podem procurar uma ótima referência de empresas? Gente, ao invés de sair assim, procurando, pesquisando aleatoriamente, por que nós já não usamos como filtro a própria Bolsa de Valores? Nós podemos trabalhar com informações que estão disponíveis na internet e que já nos trazem um filtro de empresas que têm boa liquidez e que já passaram por uma série de filtros pela própria B3. Então, a referência aqui para empresas boas pagadoras de dividendos é o próprio índice de dividendos da B3, que é o IDIV. Claro que eu uso isso como um primeiro filtro, uma primeira pesquisa, busca por empresas que estão dentro daquele perfil e daquelas características de dividendos, que fazem parte deste índice, ou seja, já tenho ali as melhores empresas com essa característica. É um filtro natural e que já existe, está disponível para mim. E depois eu vou analisando o segmento de atuação e os demais itens que tiverem ao meu alcance no momento. Já para aumento de capital, onde eu posso buscar referência? No índice da B3 também, de small caps, fazendo um segundo filtro depois também, analisando os fundamentos e os resultados. Mas eu já tenho aí uma primeira peneira, digamos assim, que está ali disponível. E é claro, por que eu não posso ter as duas? Eu posso sim ter uma carteira voltada para dividendos, uma estratégia aí onde eu tenho 80% da minha carteira com essa característica e colocar aí uma pitadinha de pimenta, apimentar o meu portfólio, escolher de repente 20%, então se eu tenho 10 ações, eu tenho 8 para dividendos e coloco ali duas excelentes empresas small ou micro caps para que eu dê aquela apimentada no portfólio com foco no aumento de capital. Então é completamente possível. Eu vou mostrar aqui para vocês de forma prática. Ó, eu estou aqui no site da B3, é só jogar no Google, gente, IDIV ou índice IDIV B3.
vocês vão trazer lá. E aí a gente vem aqui, eu estou no site da B3, como vocês estão vendo, eu venho aqui em composição da carteira. Eu tenho a opção de dar uma olhada na carteira do dia atual, mas essas carteiras, elas são sempre revistas, tá? Então os ativos não é uma coisa entrar uma vez lá na vida e nunca mais voltar. É por quadrimestre. Então eu vou escolher a opção aqui, ó, de maio a agosto. Então em agosto a gente já vai ter uma revisão desses papéis. E aqui eu tenho as ações que fazem parte, então, do índice de dividendos da Bolsa de Valores, que são as melhores pagadoras de dividendos. Eu já tenho aqui um filtro natural. E aí eu já consigo escolher algumas preferências e fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Uma coisa importante também, gente, que eu gostaria de reforçar com vocês, aqui eu deixei elas classificadas por percentual de participação no índice. É um ponto importante também, porque isso envolve liquidez, então elas têm uma maior participação naquele índice que as compõe, tá bom? Uma coisa muito importante, gente, às vezes a gente fica buscando fontes, ou até mesmo seguindo determinadas pessoas, e que sempre estão repetindo algumas informações. É importante que a gente tenha o conhecimento e venham aqui. A gente tem o site da B3 completamente disponível para a gente realmente validar todas as informações que a gente vem recebendo. É importante que eu valide as fontes, principalmente se a minha tomada de decisão ela está sendo embasada em informações que eu recebo. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir falar, eu ouço muito isso aí pela internet, influencers, analistas, enfim, é bastante comum. A gente ouve muito que as elétricas são as melhores pagadoras de dividendos. Então a gente fica com essa informação, a gente acaba retendo. Então quando a gente pensa em dividendos, automaticamente eu associo com empresas do setor elétrico. Isso foi muito verdade no passado, ainda existem empresas sim, só que o cenário vem mudando ao longo do tempo. Nós tivemos no governo Dilma uma medida que ela mexeu muito, alterou muito o lucro das elétricas. E desde então houve uma recuperação, mas as elétricas nunca mais voltaram no patamar anterior dessa medida do governo. E aí o que acontece? O cenário vai mudando e eu fico com uma informação congelada. Quando a gente olha aqui, por exemplo, olha, nós estamos direto no site da B3, vocês podem acessar agora junto comigo para confirmar a informação. Quando a gente olha aqui as empresas melhores pagadoras de dividendos e com os maiores percentuais aqui, olha, de participação no índice que nós estamos analisando, temos elétricas? Temos sim, olha, eu tenho aqui a EGI 1, Taesa 2, TRPL 3, depois eu só vou cair aqui embaixo, olha, não, Sanepar nem Sanepar é saneamento, ó, CEMIG 4. Então o que a gente está vendo aqui, pessoal? 1, 2, ó, ENGIE, Taesa 2, a Paulista 3, CEMIG 4. De um cenário de, nós temos aqui 3, 6, 9, 12. As primeiras 13, ó, 14, vamos pegar 15. As primeiras 15 empresas que têm maior participação no índice de dividendos, de 15, nós temos 5 elétricas. Então, isso já está mudando. O que a gente vê hoje aqui? Uma participação muito maior das empresas do segmento financeiro. Então, a gente tem que tomar cuidado também com as informações e as fontes que estão nos alimentando e verificar, saber onde é que eu busco uma fonte realmente atualizada para saber se aquela informação ela é realmente atemporal ou se o mercado é muito dinâmico, muda o tempo todo. Muda ao longo dos anos também. Então, é importante validar as informações que vocês recebem, tá? Então, a gente vê que isso está mudando, já não é mais como era antes, por conta exatamente dessa medida do governo Dilma, que alterou muito a questão dos lucros das elétricas. Então, esse é um exemplo prático que eu estou dando. Então, aqui vocês têm o primeiro filtro e vocês podem usar o próprio IDIV para já fazer um filtro sensacional aqui
com as empresas melhores pagadoras de dividendos, tá? Aqui nós temos o total delas. E aqui eu tenho outro índice das small caps. Mesmo raciocínio, pessoal. Eu já uso um próprio filtro da própria B3, onde eu tenho aqui também está por participação, eu classifiquei aqui, onde nós temos empresas que são já small caps, ou seja, existe um potencial muito interessante de crescimento, só que aí o que acontece? Eu não vou ter recebimento de dividendos, por exemplo. Então, eu tenho que saber avaliar. Vamos supor que eu queira comprar ações para dividendos. E aí, de repente, eu vou lá e compro via varejo. Eu fiz uma compra alinhada com a minha estratégia ou com o meu objetivo de investimento? Não fiz. E aí, quando eu ficar aguardando lá na expectativa do recebimento dos meus dividendos, eu vou me frustrar. E por que eu vou me frustrar? Porque eu não vou receber dividendos ou vai ser realmente muito inferior. E aquilo eu vou entender que não é bom para mim, que o investimento não é bom, que bolsa não é para mim. E na verdade não é isso. Eu estou pegando aqui a Via Varejo, que foi a que eu comentei, e estou trazendo para vocês aqui no site Status Invest, que é uma fonte que eu também sempre recomendo que vocês utilizem para analisar tanto ações quanto fundos. Olha aqui, eu trouxe a Via Varejo, como a gente viu, ela é uma small cap. Sendo uma small cap, ela está aqui no índice, ó, índice small cap. Tá vendo? Como ela é uma small cap, o foco não é pagamento de dividendos. Olha só, nos últimos 12 meses, quanto que a Via Varejo pagou de dividendos? 0. Então, se coloca numa situação de um investidor iniciante que, pensando em dividendos, porque essa é a informação com a qual ele é bombardeado constantemente, vai e faz uma compra de Via Varejo com foco em dividendos. O que vai acontecer? Ele vai se frustrar. Por outro lado, se o meu foco foi aumento de capital, a própria Via Varejo, que é uma small cap, olha a valorização dela nos últimos 12 meses. Ela já está praticamente com 2 vezes em termos de valorização. Então, se eu comprei a ação, por exemplo, por R$10, estou colocando aqui um valor aleatório, desconsidere, é só para efeito de exemplo, de matemática. Se eu comprei a R$10, ela já está com quase 200% de valorização, o meu papel estaria hoje a R$30, por exemplo, tá? Então, clareia tudo. A gente tem as fontes, então eu já estou dando dicas para vocês na parte de escolhas de ações, sem que vocês precisem entrar em todos esses dados aqui, né, tão complexos, olha, de indicadores financeiros e tudo mais. Então, vocês têm aqui 2 referências, eu estou dando como base os índices da própria B3, e é uma forma de vocês começarem a ter contato com esse universo, desde que vocês tenham essa base mais fortalecida, tá ok, pessoal? Então é isso que a gente traz hoje aqui para vocês. No mais, é só agradecer pela presença de vocês em mais uma aula.